Olá, a paz do Senhor para todos. Estou aqui para dar um testemunho de uma coisa muito séria que aconteceu na minha vida. E esse testemunho é muito importante e é muito sério. Eu fui expulso da igreja. No começo desse ano eu fui expulso da igreja. E eu não estou aqui querendo dar um testemunho para escandalizar a igreja, não. Até porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já tinha nos ensinado que nós ia sofrer perseguições, que nós ia viver momentos difíceis aqui na face da terra. E a minha intenção desse testemunho não é para escandalizar a igreja, é preocupado, é com muitas vidas que sofreram na mão de muitas pessoas que, no vez de dar a nossa mão para nós, ajudar e levantar nós, que viemos do mundo, viemos de um momento difícil, de uma forma difícil, mataram, tentando nos destruir. E antes de eu dar esse testemunho aqui, eu quero falar algumas coisas, porque esse testemunho é muito sério. Existe uma passagem na Bíblia que Deus fala que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Eu preciso dar um bocado de algumas coisas que eu preciso falar, porque esse testemunho é muito forte. Irmão, você não sabe que dor, que sofrimento mais eu passei e como está sendo difícil para me dar esse testemunho, do tamanho da dor que eu passei durante anos. Eu aprendi que o mundo está indo de mal a pior, porque muitas vezes a gente sofremos, a gente passa um momento difícil e nós se calamos. É necessário parar de se calar, porque o mal, o engano, as mentiras só está ganhando êxito cada vez mais, porque todos aqueles que querem se levantar e aceitar Jesus, e quando você aceita Jesus, você aceita o verdadeiro, e quando você aceita o verdadeiro, você passa a anunciar o verdadeiro. Só que hoje o sistema, o mundo, está numa forma de mal pior, que quer sufocar, quer matar. Não foi diferente com Jesus. Jesus, ele veio aqui no mundo para dar o quê? A salvação, ensinar um verdadeiro evangelho, porque existe dois tipos de evangelho na face da terra. Por isso que Jesus veio aqui e sofreu, ele foi um ensinamento. Eu estou querendo falar isso aqui porque quando eu começo a dar o testemunho, eu sei que muitas pessoas vão querer falar assim, nossa, como que ele fala assim da igreja? Eu não estou falando da igreja para defamar a igreja, mas para dizer que nós precisamos mudar. Eu fui expulso por um pastor, eu fui jogado para fora. Se não fosse a presença de Deus, se não fosse o entendimento que eu tinha já aprendido das coisas de Deus, talvez eu estava jogado lá fora no mundo. Eu continuo na presença de Deus porque eu tive conhecimento. A raiz que está no meu coração da palavra de Deus é que me sustentou no meio de tantos problemas, de tanta dificuldade. Deixa eu fazer mais algumas coisas aqui para dizer a vocês, para não dizer que eu estou falando bobagem. Sabe por causa de que eu permaneci na igreja? Porque eu sei que só existe dois caminhos. Se vocês não sabem, muitos aqui sabem que quando Deus mandou o dilúvio na arca de Noé, todos sabem que Deus ordenou que cada casal de animal entrasse para dentro da arca. E dentro da arca, os animais faziam as suas necessidades. Eles faziam as suas necessidades, com certeza, dentro da arca. O local que eles faziam as suas necessidades tinha cheiro desagradável, tinha cheiro ruim, mas foi mesmo dentro daquela arca, aquele cheiro ruim das necessidades dos animais, foi o único lugar que aquele povo foi salvo, porque a terra foi tomada de água, e só dentro da arca, mesmo o animal fazendo suas necessidades lá dentro, houve a salvação. Assim são as igrejas. Nós estamos vivendo num mundo onde tem muitas igrejas, onde pega a palavra do Salvador, mas lá está cheio de engano, está cheio de mentira, mas é o único lugar que vai levar nós a ter um conhecimento, um entendimento da palavra de Deus. É o único lugar porque Deus fala que nós precisamos ter essa comunhão, essa união, mesmo sabendo que vai ter muitos malfeitores. Então, eu preciso falar essas coisas porque o testemunho que eu vou dar aqui é muito forte, é muito sério. Irmão, eu vim de um mundo tenebroso. Eu fui nascido e criado em uma comunidade. Eu sofri muito.
Eu, desde minha adolescência, meu pai foi separado da minha mãe, mais ou menos com 5, 4 anos. Eu fui criado, jogado dentro de uma comunidade. Eu fui para um colégio interno. Então, já venho sofrendo desde adolescente. E eu vou dar um pulo aqui nas etapas, porque o testemunho é grande, tenho que ser rápido. Outra vez eu vou gravar outro vídeo falando do meu testemunho desde quando eu nasci. É muito sério, é muito grande, mas o que eu quero falar aqui é mais sério ainda. Eu quero falar da minha conversão. Irmão, eu aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, eu sabia que quando eu estava lá fora fazendo coisa errada, as consequências que eu estava passando era consequência porque eu estava longe da presença de Deus. E um dia, eu cansado de uma vida de pecado, eu cismei de ir para o caminho do Senhor. Quando eu cheguei na casa do Senhor, o que me faz eu aprender dentro da palavra de Deus, que não só bastasse eu ir para a casa do Senhor, mas eu precisava conhecer a palavra de Deus para me obedecer a Ele. Que eu descobri que o fruto não estava só eu botar o pé na casa do Senhor, era importante, era apenas um passo. É tipo você subir em uma escada, até do chão até a laje, é degrau que você tem que subir. Então eu descobri que a igreja é assim. Você ir para a igreja apenas é um degrau, é necessário, mas não é o suficiente. E quando eu começo a estudar, eu começo a sentir e entender que existe o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo viesse morar na minha vida, eu precisava obedecer o que estava escrito na Escritura. Só que eu aprendi também que todas as vezes que a gente observa que a gente somos falhos, somos pecadores, e nós nunca vamos deixar de ser pecador. Porque a Bíblia diz que aqueles que falam que não é pecador é mentiroso. Só que o erro não é ser pecador, o erro é você andar no pecado. E quando eu me converti, eu percebi que eu não deveria viver uma vida mais de pecado, eu abandonei. Sendo falho, mas eu abandonei. Só que quando eu conheci o que é o Espírito Santo, eu conheci também o que é o fruto do Espírito Santo, para que eu não viesse ser enganado dentro da igreja. Aí eu descobri que o fruto do Espírito Santo, em Tiago 3,13, ele nos demonstra. Só que é muito sério, irmão, o que eu vou falar aqui. É muito sério. Só que você aprende a palavra de Deus na casa do Senhor, e você aprende também que você tem que ensinar o próximo. Não é você julgar, mas você parece que tem uma responsabilidade de falar com o próximo, de falar a respeito dele, porque parece que você fica na sinuca. Você aprende a verdade e é necessário você passar a verdade. E qual sinuca que eu fiquei? Eu aprendi que quando você vê seu irmão errar, você, como pecador, mas como você se conserta, você tem direito de ir até seu irmão e falar a verdade para ele, porque a Bíblia diz, se você não fala, sabe da verdade e não fala a verdade, se aquele irmão que está no erro morrer, o sangue dele vai ser recolhido na sua mão. E às vezes você vai querer falar a verdade para o irmão, não é porque você quer ser melhor do que o irmão, não é porque você está condenando e julgando o irmão, não. É porque você quer ver o irmão no caminho da salvação. Aí o que me acontece? Irmão, primeiro passo que eu aprendi é eu ter que falar uma verdade logo para quem? Para o meu pastor, para o pastor da minha igreja. E quando eu chego para anunciar uma verdade a qual eu estava vendo, os frutos da palavra de Deus, o que é o fruto do Espírito Santo, o que ele estava, os frutos dele, com 2 anos dentro da igreja, sabe qual a minha reação, irmão? A minha tristeza maior é porque minha alegria seria que ele viesse entender e viesse se consertar diante da palavra de Deus. Mas não, foi o contrário. Ele pegou, eu falei para ele, olha, rapaz, está escrito na Bíblia que é a forma do fruto do Espírito Santo. E pelo que eu vejo você fazendo no dia a dia, está errado. Você ora a Deus para que Deus venha te revelar o que é realmente o verdadeiro Espírito Santo. Porque eu aprendi na Bíblia, irmão, se a gente não vigiar, a gente temos batismo com o Espírito Santo. É bom, mas também existe batismo de espírito do erro na vida do ser humano. Dentro da igreja eles acham que estão batizados pelo Espírito Santo. Só que a única forma de você conhecer é pelos frutos. Aí eu cheguei para ele falar uma coisa dessa, irmão. Sabe o que ele falou comigo? Você está errado. Eu não aceito.
Ele tinha todo o direito, irmão, de fazer isso comigo. Só que o direito que ele tinha dentro da Bíblia é que a Bíblia diz assim, eu nunca julguei o profeta, mas examinei a profecia. Ele pegou, fez o contrário. Julgou as minhas palavras, ainda julgou a minha pessoa. Eu chamei ele sozinho, como a Bíblia ensina, chama ele sozinho e fale, para que você não venha envergonhar o próximo. O homem, irmão, ele chamou a igreja toda, se reuniu e falou tudo que eu tinha falado com ele. Aí começou meu maior sofrimento na casa do Senhor. Aí começou a minha maior tristeza. Porque dali pra cá, irmão, foi só sofrimento. Só Jesus que pôde me sustentar. Depois daí, meu irmão, o culto, eu fui jogado de escanteio. Pessoas descobriram que o meu sobrenome é Marcelo de Jesus. Começaram até a pregar sobre isso. Acharam na Bíblia um tal de Barrabás de Jesus. E começaram a falar, existia um homem, Barrabás de Jesus, tinha um sobrenome de Jesus, mas não era Jesus, não era boa pessoa. Era uma pessoa ruim. E eu só ouvindo, irmão. E no meu coração não era nada disso que as pessoas estavam falando de mim. Só que, irmão, que existe uma coisa que eu aprendi dentro da Bíblia. A palavra de Deus nunca volta vazia. Porque naquele momento que eu falei com ele, qual a atitude? Fala assim, irmão, fica quietinho aqui. Você falou uma coisa, vamos deixar Deus responder. Se você tiver certo, eu preciso me consertar. Mas se eu tiver errado, eu preciso me consertar. Mas se você tiver errado com essas palavras suas da carne falando comigo, você vai pagar um preço. Então eu deveria deixar só na mão de Deus. Mas não, irmão, me julgou, me arrebentou. Aí um belo dia, eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, eu percebi que eu cheguei aqui na igreja e não fui bem-vindo para o Senhor. Sabe qual é a resposta que eu tive para mim? Ele e a esposa dele. Se você não foi bem-vindo, o que você está fazendo aqui? Irmão, é triste eu estar falando essas coisas aqui. Mas eu quero te falar, esse testemunho não é difamando a igreja, não. Mas é pelo contrário, é entender você que na igreja é lugar de salvação. Tem muitos homens e mulheres. Só que você tem que saber com quem você está caminhando, aonde você está caminhando. Para prosseguir, irmão, que é muito sério, eu estou preocupado muito com esse testemunho de dar, porque vai ajudar de alguma forma muitas pessoas. Não estou aqui para poder menosprezar e querer condenar ninguém não, até porque eu não vou citar nome de ninguém, eu só quero dar o meu testemunho. E após isso, irmão, isso foi em 2006 para 2007 que eu me converti. Isso com 2 anos, eu estudando Bíblia, eu tive essa experiência com Deus, essa responsabilidade que Deus nos põe nas nossas vidas. Foi onde que eu falei isso para ele. Só, irmão, que, conforme eu falei, a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E Deus continuou revelando e confirmando aquilo que Ele permitiu falar naquele momento. Havia uma mulher que foi lá visitar a igreja, uma missionária, e na sua pregação ela começou a ser usada por Deus e falar que viu uma visão dentro da igreja. Uma máquina cavacando, e quanto mais cavacava saía água suja. É onde eu estou te falando, irmão. Tem muito lugar aí que está cheio de sujeira. Mas você não se preocupe e não saia não, porque Deus ele vai limpar. Não fica ouvindo essas palavras que eu estou falando aqui com você e deixa o diabo fazer diferença na sua mente e entender que na igreja está só sujeira não, né? Não é lá que é o caminho que você vai achar salvação. Aqui fora você não vai ter força não. E com isso, Deus ele começou a confirmar. Ele começou a honrar aquilo que ele usou os profetas para falar. Sabe o que ele fez? Chegou uns belos dias, irmão, começou a vir pessoas pregar para a igreja. E é assim que eu aprendi, irmão. Você, quando você abandona a vida aqui fora do pecado, você vai para a casa do Senhor e se limpa e se conserta, você passa a ser usado por Deus. É isso que as pessoas não entendem. E eu passei a ter visão na igreja. Um líder, irmão, quando não está com visão espiritual, ele deixa a igreja virar uma bagunça. Você pode observar que Saul, quando ele peca contra Deus, chega lá na frente, lá, a Bíblia diz que através do seu pecado, Deus se afasta dele, mas ele continua liderando o povo de Israel. A Bíblia diz que chega lá na frente, gigante se levantou, o gigante Golias,
ele não conseguiu ter estratégia para vencer aquele gigante, porque a estratégia, irmão, quem dá é Deus. E como ele tinha pecado com Deus e Deus tinha saído da vida dele, ele jamais ia vencer. Aí eu te pergunto, por que o gigante que se levantou na vida de Saul foi o mesmo que se levantou na vida de Davi? E Davi venceu? Porque a diferença não está em Saul, não está em Davi, está da forma que eles adoram a Deus. Saul tinha pecado e andado errado contra Deus. E Davi não, estava um jovem que estava andando obedecendo a Deus. Então essa é a diferença. E é o maior risco que as igrejas correm. Com líderes desse jeito, porque pessoas vão lá pedir socorro, vão lá pedir uma salvação, uma ajuda. E se a igreja não estiver preparada, e estiver com líderes debaixo da presença de Deus realmente, verdadeiramente, vai surgir gigante, vai surgir problema e ninguém vai vencer. Sabe o que aconteceu, irmão? Um belo dia Deus começou a mostrar a mim as coisas. Eu via homens chegando lá para pregar o evangelho, e um dia Deus me mostrou um homem que pregava, rodava, pulava. Ele me mostrava aquele homem em pé, mas não em movimento. E eu mostrava a mulher dele cacunda. E eu perguntei a Deus, por que você está me mostrando esse homem em pé e essa mulher cacunda? Deus falou comigo que aquele homem estava em pé porque ele tem o conhecimento da palavra, mas não estava andando porque não tem o movimento do Espírito Santo. E a mulher estava cacunda porque ela não estava aguentando o fardo que ela estava levando. Então, irmão, o que eu aprendi com isso? Não só basta você fazer curso de teologia. Isso é bom, porque Deus quer que você tenha conhecimento. Mas não só basta você ler bastante a Bíblia. É bom, é necessário até, é até certo. Mas você precisa também ter obediência, viver, para que verdadeiramente você tenha atraído o Espírito Santo através da sua santidade. Porque se mostrar fidelidade a Deus dentro da igreja é fácil. O que vai fazer você ser verdadeiro com Deus é aqui fora, no dia a dia. E aí o que acontece? Vai indo. Esse homem é preso e vira homossexual. Isso são detalhes, irmão, que eu não quero entrar em detalhes. Isso é de menos. O pior foi mais para frente. Tem muita gente que está com medo de ter aquela visão que Ezequiel teve das águas purificadoras. Um homem com uma corda, medindo 1000 metros, com a água até no pé. Ezequiel foi. O homem mediu mais 1000 metros, com água até o joelho. Aquele homem foi. O homem mediu mais 1000 metros, com água até aqui no ombro. Aquele homem foi. Mas quando mediu mais 1000 metros e a água estava profunda, aquele homem já não foi. Assim são pessoas. Deus, ele chama você para se converter no caminho dele, para te levar para outro mais lugar profundo, para te mostrar coisas erradas que estão acontecendo no meio da terra, para que o nome dele venha a ser glorificado. Só que as pessoas normalmente correm. Aí é onde que Deus começa a revelar, começa a ter os levantes das pessoas querendo te calar, aí você desiste. Aí sabe o que aconteceu? Após essas visões todas, um belo dia, Deus me dá uma visão dentro da igreja mais uma vez. Deus me mostrava um salão muito grande, cheio de pessoas. Depois me mostrava outro salão com a liderança da igreja, mais 2 obreiros. E aquele líder estava empurrando com rodo, tirando aquela água suja do altar. Eu comecei a perguntar a Deus, como que essa água caiu dentro do altar que esse homem está tirando com rodo? Deus mostrava da laje, mais ou menos 80 centímetros, grade. E como coisa que cai a chuva de vento dentro da igreja. Aí eu perguntei, Deus, e esse salão cheio de pessoas? Ele falou comigo, esse salão cheio de pessoas são as minhas almas que estão aí fora, vidas, que eu quero levar para minha casa, usar o Espírito Santo, porque o homem não tem mérito nenhum, que quem leva sou eu. Eu apenas uso o homem com palavra para pregar o meu evangelho, para levar a salvação. Mas quem leva, quem convence o homem do pecado é meu Espírito Santo. Aí Deus falou comigo que só não estava levando porque a igreja estava de barriga de pecado. Irmão,
Quanto mais eu tinha visão, mais a perseguição aumentou sobre a minha vida. Aí eu cheguei, um belo dia, uma dessas pessoas que eu vi junto com a liderança lá no altar, ai, mano, é muito sério. Deus permitiu que uma mulher que caiu no adultério com um desses irmãos venha até mim falar comigo. Eu ligo para esse irmão reconhece seus atos. Só que eu falei para ele, ele pegou, quis ter saído da igreja. Eu falei, não sai não, porque a intenção de eu falar a verdade não é de tirar ninguém da igreja, é apenas de as pessoas se consertar, porque a Bíblia diz que ai daqueles que ficam de engano na minha casa. E a minha responsabilidade, como a responsabilidade de muitos profetas antigamente, como o profeta Elias que pregava a verdade contra Acabe, não é de querer envergonhar, de menosprezar o Acabe não, o rei de Israel não. É para levar a verdade para que ele tivesse chance de salvação. Porque a intenção de Deus quando usa um profeta na casa do Senhor não é de envergonhar a igreja, de envergonhar o profeta, de menosprezar ele não. É de levar o conserto. Só que infelizmente as pessoas se apegam a poder. Acabe, ele sabia que não era para ele casar com Jezebel, principalmente ele como um líder de Israel. Mas aquele homem ele cai no pecado e se prende no pecado, mas não abre mão da liderança. Quantas pessoas nesses últimos dias estão vivendo desse jeito? Peca como um servo de Deus, mas não tem vergonha de reconhecer os erros e pedir perdão a Deus e mudar a sua forma não, mas fica pecando e andando no pecado. O errado não é pecar, o errado é ficar andando. E engraçado que Acabe, quando Deus usa o profeta para ir até ele tenta passar a imagem para todo o povo de Israel. Lá vem o perturbador de Israel. E tá assim nesses últimos dias, quando Deus usa o profeta para falar a verdade contra os que estão andando no pecado, eles não vêm de se converter, eles mudam a situação, eles querem botar diferente, ele quer pegar, esconder sua mentira, os seus pecados, e ficar denunciando e falando que as pessoas estão erradas. Quando Acabe começou a gritar, lá vem o pecador de Israel, lá vem o perturbador de Israel, ele estava mudando. O homem estava sendo usado por Deus para falar a verdade do pecado dele, mas ele estava escondendo, enganando o povo. Assim está as igrejas. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não estava indo para a igreja para denunciar pecado, seria melhor que ninguém, não, apenas para as pessoas entenderem a verdade, que era Deus que estava mandando. Sabe o que aconteceu com isso? Após isso acontecer, nada mudou. E a Bíblia diz, quando você é uma pessoa peca, contra você ou contra qualquer pessoa, você chama ela e fala com ela. Se ela não te ouvir, chama 2 ou 3 como testemunha. Eu não agi errado, eu estou falando dentro da palavra para a pessoa ver que está dentro da palavra. E eu vi que continuou um disfarce, uma bagunça, falei para um presbítero. O presbítero foi ligar para a liderança da igreja comentar o fato. A liderança perguntou, quem te falou isso? Ele falou que foi eu. Sabe o que a liderança fez? Cuidado que ele quer destruir a igreja. É assim que as pessoas estão, irmão. Só que o interessante, irmão, que eu fiquei triste, porque no meu coração não era nada disso. Eu vivia em oração na igreja, eu vivia buscando a Deus dentro da igreja, para ver a igreja crescer. Não para poder menosprezar a igreja, para destruir a igreja, não. Como eu estava falando, não. Eu queria ver o crescimento da igreja, mas para ver o crescimento da igreja, nós temos que se unir na verdade. Eu sei que não vai ter uma igreja verdadeira, irmão. Só que o corpo de obreiro e a liderança tem que ser exemplo. Os pecadores vão entrar para dentro da igreja? Vai, porque não vai ter igreja santa. Mas quando chegar ali, eles têm que encontrar um corpo de obreiro santificado, em verdade, para que venha ter mudança. Ai, irmão. E isso foi me entristecendo. E a pessoa que era para me dar a mão começou a me decepcionar, falar mal de mim. Uma vez uma pessoa me cercou na rua e falou comigo, ó, fulano lá da igreja, o pastor da sua igreja, tá falando que você é usado por diabo para perseguir ele. Irmão, um dia eu comecei a ficar indo para Santa Ceia um mês, indo para Santa Ceia outro mês, mas meu coração triste, porque eu estava indo para a igreja sabendo que tinha um líder que estava me defamando, um líder que estava me destruindo, e um dia
eu cismei de chamar ele após acabar o culto para conversar com ele a respeito do que ele falou comigo. Sabe o que ele foi falar, irmão? Eu falei para ele, rapaz, pastor, chega aqui fazendo um favor. Chamei 3 pessoas como testemunha. Ele saiu de dentro da igreja, porque ele, todo momento que ia correr de reunião na igreja, eu chamei ele veio, irmão. Eu falei que essas 3 pessoas aqui não sabem de nada, são apenas testemunha. Só quero falar com você que são testemunha. Aí eu peguei e falei pra ele bem assim, ó. Tô sabendo que você tá falando pra pessoa que eu sou usado por diabo pra te perseguir. Ele, quem falou? Eu falei, fulano. Daqui a pouco eu peguei e falei assim, o outro também ali, fui falar com ele, um negócio com ele. Ele falou com você falou que ia pra vigiar comigo, que ia destruir a igreja. Ele, eu não falei isso não, quando eu chamei o rapaz veio e falou na frente dele. Ele não veio, irmão, de reconhecer que ele tinha cometido um erro. Não. Começou a me xingar de demônio em frente da igreja. Começou a me xingar. Até então, irmão, eu lembrei de uma mensagem que uma pessoa tinha mandado no meu WhatsApp. Nunca se discuta com um ignorante, porque ele vai te levar no nível dele. Foi aonde, irmão, que um rapaz falou assim, vocês estão fazendo muito escândalo na igreja. É melhor vocês sair daqui. Eu fui sair. Depois, irmão, sabe qual comentário estava rolando na igreja? Que eu estava indo para a igreja para bater no pastor. Porque ele estava levantando essa falsa mentira, essa calúnia. E aí, sabe o que aconteceu? Veio o pastor presidente, e esse pastor presidente veio, irmão, e falou que ia querer ouvir a verdade. Que ia ouvir eu e ouvir o pastor, ia tomar a decisão. E após ele tomar essa decisão, sabe o que aconteceu? O pastor, no vez de contar a verdade que houve, contar a realidade do começo ao fim, porque houve aquela reunião na frente da igreja ali, aquele tumulto, do começo ao fim, já começou pela metade pegando mentira. Ele me chamou aqui na igreja, depois de um culto maravilhoso, e começou a ficar cheio de agressão, querendo falar um bocado de coisa comigo, querendo me bater. Irmão, eu fiquei muito triste, porque eu nunca esperava ouvir isso, principalmente de uma liderança da igreja. Eu comecei a ter decepção, irmão, porque parece que lá no mundo, as coisas do mundo tá entrando para dentro da igreja. Aquilo me arrebentou, irmão. Eu chorava tanto, eu ficava tanto triste, porque eu nunca imaginava passar por uma coisa dessa. E eles estavam achando que eu estava sendo usado por diabo, que eu queria bagunçar a igreja. Fora uma outra visão que Deus tinha me dado. Deus me mostrava como fosse uma impinja na minha perna. E essa impinja, eu tinha um líquido na minha mão, mais ou menos uma garrafinha dessa daqui, ó. E eu ia em cima da impinja e botava em cima da impinja o líquido. Começava a sair uma porção de larvas, virava mosca e voava. Aí parou. Aí veio a voz no meu coração falando assim, ó, bota de novo esse remédio. Quando eu botei, novamente saía larva, virava mosca e voava. Aí um dia, quando eu perguntei a Deus, Deus, por que você está me dando essa visão? Ele falou assim, isso não é uma pessoa só que está andando em pecado dentro da minha casa, não. É mais. Aí eu fui contar isso para uma pessoa dentro da igreja, essa visão, e falei assim, sabe o que acontece isso? Essa visão? Deus está me mostrando que não só tem uma pessoa aqui no pecado, não. Tem mais. Sabe o que aconteceu? Ele virou as costas para mim e falou assim, ó, você, não tenho dúvida que Deus está te usando. Meteu o pé da igreja. Uma semana depois, estava morando com outra mulher. E a mulher dele começou a falar para todo mundo aí, defamando aí, ó, todo mundo, que uma dela tinha largado ela, já estava em pecado. Então, irmão, eu não tô falando isso aqui para envergonhar, não. Tô falando aqui porque Deus revela. Porque Deus quer ver a igreja sarada. Porque tem almas aqui fora precisando de ir com socorro. E ela precisa ir, o socorro está dentro da casa do Senhor. Mas quando chegar lá, tem que existir um corpo de obreiro lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo para ser usado.
Sabe por causa de que a mulher, a mulher salamita falou com aquele profeta, falou assim, ó, vai tudo bem com a senhora? Ela passando por um momento difícil na vida. E ela falou, vai tudo bem? Não é porque ela estava falando que vai tudo bem para poder enganar aquele profeta, não. É porque aquela mulher não viu segurança naquele profeta. Existem, irmão, diversas pessoas que não têm segurança nos profetas, porque existem muitos profetas mentirosos. Você lembra de Jeremias? Causa do castigo do povo, causa do pecado do povo. Deus começou a falar que ia meter a espada no povo, ia permitir uma grande fome vir no povo. Aí Jeremias está orando para o povo. Deus falou, Jeremias, para de orar para esse povo, Jeremias. Deus, já que você está mandando para de orar para o povo, por que existe profeta que está falando que o Senhor não vai mandar fome nenhuma, espada nenhuma? Deus falou bem assim, eu nunca fui na boca desse povo, eles profetizam da sua própria carne. Então, irmão, existem muitos profetas como Jeremias verdadeiros, mas também existem muitos profetas enganadores. Por isso que a mulher, ela vai diante a Geazi e fala, vai tudo bem, a mulher passando por um momento mais difícil, mas quando chega lá na frente, ela vai para Eliseu e confessa. Sabe de quê? Ela viu que ela viu que não tinha Deus na vida de Geazi, mas na vida de Eliseu ela viu que aquele homem era um grande homem de Deus. E a prova disso tudo, que chega lá na frente, Geazi demonstra que ele realmente não tinha nada de Deus. Porque quando o profeta Eliseu vai lá, e ordena Naamã dar 7 mergulhos na água para ele ser limpo da sua lepra, Geazi vai lá e cresce o olho na riqueza, no dinheiro de Naamã. E ele fica leproso. Ou seja, é um homem que andava com o profeta, homem de Deus, servo de Deus, mas não conseguia viver como aquele homem vivia. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para completar essa testemunho. A parte que eu fui expulso, mas deixa eu te falar uma coisa. E quando eu cheguei nessa igreja, depois de muito tempo, além de tudo aquilo que Deus tinha me mostrado, começou pessoas comentar algo do meu pastor. Começou pessoas falar sobre diversas coisas que eu não quero citar aqui, irmão. Porque eu tenho que ter vigilância. Eu tenho que ter vigilância de tocar nome e tocar muitas coisas. A única coisa que eu quero falar aqui é um testemunho para que vocês venham a ver que nada nem ninguém pode tirar você da presença de Deus. E um dia, eu cheguei e mandei uma mensagem pro meu pastor para vir aqui na minha casa. Falei para ele, pastor, vem aqui na minha casa, que estão falando uma porção de coisa do Senhor. Eu não quero só ouvir as pessoas, não, mas eu quero ouvir o Senhor também. E se o Senhor estiver realmente pagando, devendo essas pessoas que estão aí fora, eu te peço, por favor, vem aqui na minha casa, eu pego o meu carro, nós vamos lá na sede. E o dinheiro que você fica mandando todo mês para a sede lá, eu vou conversar com o pastor presidente, se o senhor não consegue falar, eu vou falar para o senhor. É para pagar as dívidas do senhor, porque o senhor precisa andar certo. Porque uma passagem de Josué fala que o pecado de Acã impedia de o povo ser vitorioso. Enquanto o povo andava em obediência, a maior vitória, o que era mais difícil para o povo de Israel se vencer, que era a muralha de Jericó, eles venceram porque eles estavam sendo fiel a Deus. Mas depois das pequenos detalhes, pequenas vitórias, eles não conseguiam vencer mais. Por causa de que havia um homem que tinha pegado aquilo que não era para ter pegado lá, quando Deus deu vitória na muralha de Jericó. Então o pecado de Acã impediu que o povo viesse a ser vitorioso. Foi aí que eu falei para ele, por causa de quê, pastor? Se o senhor estiver andando em pecado, a igreja não vai receber as bênçãos que tem que receber. Claro que muitos ali, por misericórdia de Deus, Deus vai abençoar. Mas muitas coisas vão ser bloqueadas por causa de ter pecado de Acã no nosso meio. Mas se o senhor estiver certo, eu vou ser a sua testemunha. Eu vou estar batendo de frente aí, ó, testemunhando para você, honrando o seu nome. Mas, por favor, vem na minha casa, sabe? Foi o que aconteceu. Até hoje estou esperando na minha casa. Pegou o áudio que eu mandei para ele, as partes que eu falei, as verdades que ele precisava se consertar se ele tivesse errado. Foi lá falar mal de mim pro pastor presidente. Só levei pancada, irmão. Irmão, não é pecado você pegar como um obreiro, que nem eu sou um obreiro,
falar as verdades para sua liderança, não. Porque a Bíblia nos ensina isso, que Eli estava em pecado. Deus usou, foi Samuel, uma criança. Jesus nos deu um ensinamento disso aqui quando ele veio aqui na Terra. Logo quando ele nasceu, ele novo, ele foi até me condeno já grande, escribas, fariseu, tudo bem letrado, bem estudado. Ele chegou cheio de moral, falando: Deus, mestre, bom mestre, reconheceu a grandeza de Deus, mas porém começou a falar: eu faço isso, faço aquilo. Sabe que Jesus falou para ele? Tudo que você tem feito até aqui está tudo errado. Me condena, é necessário você nascer de novo. Então, irmão, não é errado você chegar para as pessoas e falar as verdades, não, porque Deus não leva em consideração cargo, não. Ele o que leva em consideração é aquilo que você vive dentro de você. Você tem que obedecer sua autoridade, sim, mas eu aprendi que ela só pode ter respeito quando ela respeita também a palavra de Deus. Você só presta para obedecer o seu líder, qualquer um, dentro de qualquer hierarquia, se ele estiver debaixo da obediência de Deus. Se um presidente da república, que é o maior aí, que a gente vê aí, vier falar para mim usar droga, tá errado. Dentro da palavra de Deus eu tenho que obedecer porque ele é autoridade. Se um pastor que é autoridade, que temos que respeitar no mundo espiritual, se ele mandar eu fumar droga, é errado dentro da Bíblia eu tenho que fumar? Lá em Salmo capítulo 40 fala bem assim, ó: bem-aventurado é o homem que não respeita aquele que desvia para a mentira e os soberbos. Então as pessoas só merecem esse respeito quando ela respeita Deus, quando ela vive dentro da palavra de Deus. E aí, para me concluir, irmão, fechar essa mensagem, esse testemunho, após eu contar isso tudo pro pastor, sabe o que acontece? Quando eu fui fazer a pergunta a ele, por que ele estava me chamando de usado por diabo, ele conta mentira o pastor presidente. O pastor presidente veio, ouviu ele e ouviu outra pessoa. A outra pessoa se juntou com o pastor e comeu uma mentira. E essas 3 testemunhas que eu tinha chamado junto, fora o tesoureiro, porque ele foi lá e se meteu na conversa, assim, viu de longe, chegou logo me agredindo, que não me bater, mandando eu sair fora da igreja. Sai fora da igreja. O que você está fazendo aqui? Você está trazendo contenda, arrumando confusão aí. Eu falei para ele: contenda não é o que eu estou trazendo, não. Falar a verdade não traz contenda, não. O que traz contenda é pecado. E me encarou, irmão, cara a cara. Eu tive que abaixar a guarda, porque se ele queria fazer eu errar, eu percebi isso. Aí após, irmão, na reunião que o pastor e o tesoureiro começam a falar um cara de mentira, eu comecei a balançar a cabeça, e as 3 testemunhas que estavam lá na igreja no dia que eu chamei como testemunha, 2, em ter visto a pouca vergonha que o pastor fez, saíram da igreja. Porque não acreditava o que ele fez, ele me xingar assim de demônio. E quando ele começou a me xingar, eu bati palma. Eu disse: parabéns, o senhor, como meu pastor, no vez de me dar a mão e consertar, me ajudar a andar certo com Deus, pregar a verdade para mim andar na verdade, o senhor está aí me condenando, você está aí me afundando, querendo me matar. Mas aí só foi um da minha testemunha. E quando vai essa testemunha lá, o pastor falou assim: quem estava aqui? Ele ainda falou bem assim: irmão, vocês cearam aí agora, não pode mentir. Foi tão lindo ele falar essas coisas que eu achei assim: agora sim a verdade vai ser dita. Aí o rapaz vai e fala: esse negócio que eles estão falando, esses detalhes aí, eu não quero falar não, mas que massa, ele tava nervoso, tava. Irmão, da onde ele tava nervoso, apenas fui fazer uma pergunta, eles que se alteraram, eles que fizeram alvoroço, e depois jogaram tudo pra cima de mim. Aí quando eu fui falar, sabe qual foi a minha resposta? Cala sua boca. Deus me dá força para me acabar de fazer testemunho. Cala sua boca, você está expulso da igreja. Eu falei assim: mas é direito de ir e vir. Eu tenho que falar, você só ouviu ele. Ele: cala a boca, você está expulso da igreja. Você só pode entrar aqui dentro da igreja em culto aberto, que eu não posso te proibir. Mas reunião, ensino da palavra, porta fechada, você não pode entrar. E eu vou procurar saber as suas carteirinhas, a sua inscrição, e vou te excluir da igreja. Do meu campo você está excluído.
Eu chorei muito. É muito triste. Eu não desejo isso pra ninguém. Foi o maior sofrimento na minha vida. Mas Deus me sustentou, irmão. Deus me sustentou e me alimentou. Aí daqui a pouco passou uma semana, eu senti no meu coração, se eu for pro mundo, eu lembrei que só existe 2 caminhos nessa vida, o céu ou o inferno. E eu sabia que se eu desistisse, ia ser pior pra mim. Porque, irmão, quando você é machucado, quando você sofre calúnia e você abaixa a cabeça, aí que você está se entregando à derrota. Existe uma coisa que eu aprendi: quando as pessoas botam um ponto de final na sua vida, existe um Deus que ele abre porta onde não tem porta. Quando as pessoas fecham a porta para você, não tem porta que ninguém pode fechar. Sabe o que é de quê, irmão? Uma vez eu estava trabalhando em uma empresa, um caminhão de lixo, e chegou lá, o fiscal pegou e falou bem assim: tinha um fiscal que ele fiscalizava a rua e fiscalizava também nós lá. Ele chegou para nós e falou bem assim: a partir de hoje eu não quero que vocês peguem galão de 200 litros e nem saco nem lixo solto dentro da lixeira, porque esses galões de 200 litros tá largando muito funcionário nós aqui da empresa aqui com problema nas colunas. Entra um gerente novo, irmão, e segue o caminhão e começa a falar: tem lixo solto? Eu falei assim: não tem não, nós catamos todos os lixos. Ele: tem lixo solto? Eu falei assim: só se for lixo solto. E botaram depois. Aí ele falou assim: mas é para pegar. Eu falei assim: mas o fiscal falou que não é para pegar. Ele falou assim: não vamos não olhar pro fiscal, não, vamos olhar pro nosso nome. Eu falei assim: irmão, eu não era crente. Eu falei para ele assim: ó, você fala isso que não é você que tá aqui no caminhão, correndo atrás desse caminhão de lixo. Na mesma hora, irmão, eu com 2 filhos, pagando aluguel, aquele homem me manda embora da empresa. Eu desci e fui embora. Mas eu precisava trabalhar e eu paguei 15 dias de aviso na época. Durante os 15 dias eu dava vontade de conversar com ele, irmão. Não foi falta de humildade não, porque Deus estava mostrando a experiência do que Ele queria fazer na minha vida. Após, irmão, eu pensei assim depois: não tem problema não, eu vou sair, eu vou receber meu seguro-desemprego e vou, daqui uns anos ou alguns meses eu volto aqui e vou pegar meu emprego de novo, porque eu sabia que muitas pessoas, ex-funcionários, sempre voltavam lá e tinham emprego novamente. Sabe o que aconteceu? Isso me botou um decreto na empresa que todo ex-funcionário não ia voltar a trabalhar lá mais. Eu comecei a ficar triste, trabalhando em obra, sofrendo. Chega um belo 2, 3 anos depois, os próprios gari faz uma reunião e fala: só volta a trabalhar se esse homem sair daqui. Final da história, o gerente que me mandou embora da empresa foi mandado embora também. Um dia, irmão, uma pessoa cismou de vir arrancar minha vida, porque o bairro que eu morava, em outra cidade, lá tinha um problema que você tivesse morando em um bairro e você fosse para outro bairro, e às vezes você não se envolvia em nada, as pessoas tinham mais de bater, de roubar. E essa pessoa viu eu aqui na minha cidade onde eu moro atualmente, e o bairro onde eu morava, pessoas próximas à minha casa bateu nesse jovem, mas eu não envolvia, não tinha nada a ver com esses negócios. O rapaz veio aqui na minha casa, me chamou, irmão: vamos ali comigo. E no meu coração, na minha hora, eu senti desejo, sabia que ele ia me arrancar minha vida. Sabe o que eu falei? Ele bem na minha casa. Eu falei assim: não sei como esse homem achou minha casa. Eu falei assim: esse cara veio me matar no meu pensamento. Mas se tiver me matar no mato. Quando chega lá no mato, irmão, próximo assim, no meio do matagal, Deus fez um milagre. Apareceu um polícia do nada, deu um tiro pro alto. Eu saí correndo. Tinha um rio próximo à minha casa. E esse jovem também saiu correndo junto comigo. E tinha outro junto com ele, que a intenção dele era ele vir com o outro e o outro me matar. Um jovem correu para um lugar de bicicleta, o outro entrou dentro do mangue, do matagal. Eu atravessei o rio e fui embora. Passou 2 dias,
Esse jovem pareceu morto, sem eu fazer nada. E agora, caminhando com Deus na igreja, a mesma coisa. Uma pessoa me expulsa da igreja. E desculpe, irmão, mas aconteceu uma coisa muito ruim com essa pessoa. E por respeito a essa pessoa, eu prefiro não comentar. Apenas quero encerrar esse testemunho. Jesus, quando estava na cruz, morrendo, sofrendo, ele estava sofrendo. Ele morreu, ele foi chicoteado, mas o sofrimento dele estava dando vida para a humanidade. Às vezes, você está no mundo, entra para o caminho de Deus, pensa que só vai ter alegria. E o seu sofrimento, você pensa que você está morrendo, você está dando vida para as pessoas. Ai, meu Deus. Sabe por causa de quê? Deus, ele entra na linha da raciocínio, na contramão do nosso pensamento. Porque às vezes a gente esquece que aqui é só uma passagem. A gente esquece, irmão, que muitas vezes nós precisamos morrer para dar vida para as pessoas. Outro dia eu dou outro testemunho. Eu só agradeço a Deus por tudo. E que esse testemunho serve de exemplo para muitas pessoas que saíram da igreja por causa foi espancado. Eu quero te dizer, como está a sua vida hoje? Melhorou você ter saído da igreja? Ou era melhor você continuar da igreja? Porque eu continuei. E sabe o que acontece, irmão? Quero encerrar esse testemunho. Todos vocês que fizeram mal, todos vocês que me machucaram, eu vou falar a vocês que nem José falou com seus irmãos quando machucou ele. José do Egito. Vocês não me prejudicaram, não. Vocês apenas me ensinaram, me empurraram mais para perto de Deus. Então é isso que esse testemunho eu quero falar para todos vocês que saíram da presença de Deus. Volta para a presença de Deus, porque os empurrão, a dor, as calúnias que estavam se levantando contra vocês, não era para afastar vocês da igreja, não. Era para vocês crescer mais, ter uma intimidade mais com Deus. E você que está vivendo dentro de uma igreja hoje, que está sofrendo essa calúnia, essa perseguição, continua, porque eles não estão seguindo você para te matar, destruir, não. Eles estão te empurrando mais para perto de Deus. Essa é a palavra que eu deixo. Deus que abençoe todos vocês. E ora por minha vida, que eu sou carente de oração.